e não deixe de se inscrever aqui. Mas vamos lá, Fábio. Continuando ainda dentro do nosso assunto de hoje, o MEI é uma porta de entrada para o empreendedorismo. Jovem, maduro, terceira idade, né, a partir dos 18 anos, né, ele pode ser empreendedor legal dentro do Brasil. Né? Dentro dessa visão de que ele pode ser uma porta de entrada para quem está começando, pode ser a regularização para quem já começou e nunca teve, né? Vai se regularizar. E pode ser o ajuste para aquele que, de alguma forma, abriu e, nesse momento, nem sabe mais como é que essa situação está. São 3 situações possíveis. Como é que você vê isso aqui como essa porta de entrada para quem é empreendedor, seja jovem, seja maduro, seja da melhor idade? Como é que você vê isso aqui como pode facilitar essa entrada, essa consolidação? Essa porta de entrada, ela se materializa, né, pelo modelo de negócio, né, porque é um modelo simples, simplificado, de baixo custo, né, que os jovens possam se formalizar seus pequenos negócios. Já que ele está começando o MEI, ele representa uma oportunidade enorme de empreender e aprender uma gestão empresarial, porque ser empresário não é uma coisa fácil. Se você já entrar numa empresa normal para iniciar o seu negócio, a sua chance de não ter êxito é muito grande. Quando você começa com o MEI, é uma porta de entrada de você começar a entender o que é uma empresa, como eu vou gerir recursos, como eu vou ter um documento fiscal, como eu consigo entrar numa empresa, né, de uma maneira formal, porém simplificada. Então, isso é uma porta de entrada fantástica, que realmente o governo lançou e que foi o suprassumo aí nesse momento de tirar o pessoal da informalidade. Todo aquele autônomo que tem o espírito empreendedor, que não queira enfrentar tantas barreiras para começar, essa é a porta de entrada. É a oportunidade de você começar a baixo custo, aprende a administrar sua empresa, tocar seu negócio. Você pode ter um funcionário com você, né, trabalhando lá de carteira assinada. Às vezes pode ter um funcionário, Fábio? Pode ter, por enquanto, um funcionário. Existe possibilidade de ter até 2, mas isso ainda está em discussão. Mas, no momento, pode ter um funcionário de carteira assinada. Então, às vezes, você tem uma oportunidade de negócio muito bom, mas você está na mão de obra. Por exemplo, o que acontece bastante é que eles chamam-se marido de aluguel. Aí eu vou lá, conserto uma coisa, pinto uma casa, acerto uma coisa que está quebrada na casa de uma pessoa. Então, esse profissional está o tempo inteiro na prática e não pode estar respondendo aos seus clientes. Então, se ele tiver esse funcionário na retaguarda, podendo atender, dar orientação, responder, porque hoje, quando um cliente ele quer o imediatismo com a situação do WhatsApp, que eles nos trouxe, né? O Teams, o WhatsApp. Aí eu mandei uma mensagem, se em 5 minutos você não responder, você perde o cliente, né? Oportunamente, eu tive lá em Fortaleza, lá em Jericoacoara, e o relato de um dos motoristas dos carros que fazem o transfer de um lugar para o outro, né? Eles falam o tempo inteiro, não, nós somos empreendedores e fazemos muito anúncio dos nossos transfers para as praias, para os locais, e no Facebook, no Instagram, só que eu estou dirigindo, como é que eu vou responder às pessoas? E as pessoas mandam a mensagem querendo saber sobre o pacote, e eu estou dirigindo e não posso responder. Então, ele tem na retaguarda uma pessoa respondendo o tempo inteiro e fechando pacotes para ele trabalhar no dia seguinte. Então, o funcionário te dá essa oportunidade a um custo baixo, com uma manutenção empresarial muito baixa, ou seja, é a porta de início de quem está fazendo o seu negócio. Viu? A gente vai aprendendo e, olha, gente, estamos apenas no primeiro episódio. Estou até verificando aqui que a Érica
Ursino colocou aqui, ó, um dos direitos importantes, né? Ninguém quer ficar doente. Ninguém, nenhum de nós. Só que a realidade da vida nos impõe, né? Momentos que a pessoa tem uma gripe, tem, né, uma azia, alguma coisa, nenhum de nós está, né, pode dizer que não vai passar por isso em algum momento, né? Ou até alguma situação um pouco mais complexa, que leve mais dias. E aí você precisa, né, se você vai ficar um tempo maior afastado do trabalho, você precisa continuar sendo remunerado. Afinal, né, os boletos continuam chegando. Então, esse auxílio-doença vem se você for MEI. Então, ele serve para hoje, para agora, se a gente não quer, ninguém quer, mas pode acontecer, serve para a sua aposentadoria, serve para a sua legalidade, mas precisa saber, né, para estar ok e poder usufruir desses benefícios na hora que for necessário. Não, senão na hora que eu preciso, que eu estou com mais necessidade, eu não consigo de obter esse recurso para me auxiliar. Então, esse seria, por exemplo, o primeiro passo, Fábio, para o cara ficar milionário? É isso que você está dizendo ou não? A gente sempre tem que dar o primeiro momento, né? Eu acho que se você não ganhava nada e passa a ganhar R$1, você cresceu 100%. É verdade. Né? Então, você faturou R$2, 200%. E com o tempo, ninguém começa ganhando muito, a não ser que você seja abastado, filho, seja um herdeiro, né? Que 99% da população não é, ele passa a ter a oportunidade de capitalizar todo o seu conhecimento. Às vezes ele tem uma pessoa com tecnologia, que tem várias ideias, que tem ideias de robótica, é aquele que pode dar um auxílio, hoje utilizando a inteligência artificial, dar suporte para pequenas e médias empresas, que às vezes tem um profissional que não tem a capacidade, não tem o conhecimento, mas ele pode auxiliar. Então ele entra ali com suporte administrativo, de auxiliar, né? Bem importante. Então, é aquele R$10 que você começa a ganhar no seu primeiro serviço MEI, é de suma importância para você chegar ao 1 milhão. Quem quer ser um milionário? Passe por um MEI antes, né? Exatamente. Essa é uma das formas honestas de trabalhar, do que o trabalhador pode ter a oportunidade realmente de, né, chegar lá. Né? A gente tem que começar com o primeiro passo. Né? A gente não vai começar sem não caminhar a primeira vez. E é importante, eu acho que esse aspecto, esse viés que você deu, que é o impacto social, né, desse MEI, como ele beneficia os empreendedores, sejam novos, sejam de meia idade, sejam até da terceira idade. Às vezes você já está, né, numa situação mais tranquila e resolve fazer algum tipo de empreendimento, né, continuar fazer alguma coisa e tem oportunidade, principalmente quando você está vendendo para alguma empresa, que ela vai te comprar sem a nota fiscal. Você precisa da nota fiscal, você precisa de acesso a banco, você precisa, se Deus quiser, movimentar uma quantidade de dinheiro, que vai precisar de um investimento, de um cuidado. Né? Guardar R$10 no bolso é mole, mas se for 100 mil, 80 mil, se for 200 mil, você vai precisar de um banco, vai precisar de outras realidades, vai virar EPP e a FP Contadores vai continuar com você, não é isso? Para que esse crescimento seja saudável, para que esse crescimento seja consolidado ao longo do tempo. Exatamente. Tem até uns números muito interessantes, né, que para dar aquele incentivo a quem quer começar ou quem tem seu MEI e quer aumentar o seu empreendimento, né? Existe um estudo aí de crescimento de renda, né, balizado aí pelo Sebrae e BGE, que logo após a formalização do MEI, né, a renda dessas pessoas, eles crescem entre 7% e 25% de uma forma muito rápida. Né? Então, são dados do Sebrae, do IBGE lá, desse crescimento imediato. Um quarto. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Né? Ele tem um impacto econômico no país, vocês têm ideia, por ano de 70 milhões. Só os MEIs que eles geram isso. Imagine essas oportunidades que não existiam.
E por você ser MEI e você querer ser MEI, você vai entrar nessas estatísticas, né? Então, isso é de suma importância. Além do que, às vezes, a gente vê que o mercado existe a pejotização, né? Às vezes você quer ser um representante comercial, você quer ser um vendedor, mas as empresas não querem te contratar. Então, você pode botar uma empresa de marketing para fazer propaganda no WhatsApp, fazer propaganda no Facebook, para você ser um vendedor. Então, isso é uma geração de emprego também. A possibilidade de ter o MEI é uma oportunidade de emprego muito grande, né? Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.